Masen, ¿cuántos idiomas hablas? Creo que 6 idiomas, puedo hablar 6 idiomas. E espanhol a primeira língua que você aprendeu? Primeira língua， sim. 啊，我已经教你中文，对吗？对对对，不知道，对对，所以你很厉害，你已经听懂中文，谢谢，很好啊。一点一点。哦，你是我的老师，你是我的老师。То я сказал, что сейчас я в Казахстан. В Казахстане здесь много людей можно говорить по-русски. Quand j'étais jeune, que je commence à étudier français, il y a beaucoup de temps que je ne parle français. Il y a 10 ans que j'étudie le français et tu parles très bien français, oui. Et n'est pas très bien. Je crois que je peux communiquer comme vous, le français, mais aussi ça fait beaucoup de temps que je parle pas le français. Qual é o presente do indicativo da primeira pessoa, ok? Mas, mano, eu me lembro, você me mandou mensagem no Instagram. Aí, começou. Masen. 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 Outra. Chuta. Como fala sensei no chinês? 老师。老师。Outra 老师。现在 viajando pelo mundo. 是的 ahora viajando. Masen. ¿Cómo estás? Which language should we talk? I don't even know. Any language, Masen. Hola a todos, me llamo Anderson, yo soy brasileño. A mí, como Sonia también, a mí me gusta mucho estudiar idiomas. Es porque nosotros nos conocemos. Ya estudiamos un poquito de chino, sí. Hablamos un poco y creo que desde que yo empecé haciendo vídeos, Sony ha ayudado mucho a mí y a mis videos, así. Entonces, muy bueno. Muchas gracias. Masen, ¿cuántos idiomas hablas? Creo que 6 idiomas. Puedo hablar 6 idiomas. 6 idiomas, ok. ¿Cuáles son? Español, portugués, inglés, chino. Francés y ruso. Wow, francés, ruso, el mismo nivel como tu español. Creo que ahora no. Ahora me recuerdo que hablaba más español e inglés que chino y otros idiomas. Ajá. Pero después creo que ahora hablo más inglés y chino que francés y ruso, por ejemplo. Wow. Como você aprendeu todos esses idiomas? Às vezes as pessoas veem a gente falando muitos idiomas, eu recebo muitas perguntas. Como faz para falar 6 idiomas? Como eu faço para falar 5 idiomas? Você quer aprender a falar 6 idiomas? Você primeiro aprende 5 e depois aprende mais um. Não, mas como é que eu aprendo 4? Ué, você aprende 3. Ué, mas como é que eu aprendo 3? Aprende 2. Claro que, como a gente gosta de aprender idiomas, a gente tem aquele hábito de sempre provar diferentes línguas, né? Querer estudar outras línguas ao mesmo tempo. Então isso às vezes acontece, a gente é livre. Eu lembro que tinha aquele joguinho, eu era moleque, criança, tinha o Rabo, né, na internet, Rabo, Hotel, e lá tinha o pessoal de outros países, e aí eu começava a falar espanhol com eles. Aí depois foi mudando os videogames, foram mudando as nacionalidades, e aí eu fui aprendendo. E começou um gosto, assim, porque eu percebi, poxa vida, o mundo é cheio de país, cheio de cultura, e a gente fica imerso na nossa língua, nossa cultura, a maior parte do tempo. E quando a gente descobre o mundo e as culturas e as línguas, pelo menos quando eu tive essa descoberta, aquilo me deixou... assim, nossa, cara, eu posso falar essas línguas, posso aprender, vou viver isso, sabe? Muito legal. Então você começou quando você tinha quantos? 13, 14 anos? Por aí, 13, 14 anos. E espanhol a primeira língua que você aprendeu? Primeira língua, sim. E depois inglês? Foi inglês e meio que francês, teve uma época do francês, ainda quando eu estava aprendendo inglês,
Inglês foi a língua que eu mais demorei para aprender, porque no começo eu não gostava. Aí eu aprendi a gostar do inglês. Eu falei, cara, não, essa língua. O inglês é uma língua bonita, então eu vou tentar falar como os nativos. E aí, quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a criar motivação para estudar e comecei a falar a língua. Estudar, né? Viver a língua, porque acho que a gente tem que viver a língua para poder falar ela, Sim. certo? Ah, mas mano, eu me lembro, na verdade, a primeira vez quando a gente fala, você me mandou uma mensagem no Instagram. E aí como, por que esse homem não tem muitos seguidores? E aí como, muito estranho, mas ele fala muito bem. Sim. Nossa, esse momento foi muito legal, porque eu lembro que a gente estava. Eu tinha 500 seguidores, não lembro, alguma coisa assim, muito poucos seguidores, e eu já assisti os seus vídeos, eu achava muito legal. Eu acho legal a forma como você faz os vídeos, sua simpatia. E eu mandei uma mensagem para você, eu nem sabia se você ia responder ou não. Mas eu estava fazendo esses tipos de vídeo também, de reações linguísticas. E aí você Sim. respondeu, falou: Pô, cara, eu acredito no seu trabalho, que você vai crescer bastante. E de fato aconteceu. Não, Então, bastante não. você escreveu. Explodou. Explodou. É, Mas antes de fazer vídeos, o que você fazia? O que você trabalhava? então, eu era um estudante de matemática, matemática computacional. O meu trabalho Nossa. era cientista de dados. Então, eu sou programador de Python, programo, mexo com inteligência artificial, dados, e eu Ah, trabalhava nessa área. E eu estudava matemática, né? E aí depois chegou um certo momento eu comecei a fazer esses vídeos e na verdade os vídeos eu comecei também por motivações, entende? Porque eu via pessoas como você, como alguns brasileiros que faziam de chinês ou outras pessoas que faziam vídeos falando diferentes idiomas e aquilo me motivava também a fazer esses vídeos. E eu participei de um grupo poliglota da minha cidade e uma pessoa me disse, cara, se você fizesse um vídeo falando todas as línguas assim, seria uma coisa muito legal, assim, as pessoas iriam gostar muito. Tá bom, vou fazer. No começo era tudo ruim, né? Tudo travado, a tela, tudo bugado, é normal. não É tinha normal. nada. Mas comecei a fazer. Eu fiz separado, inclusive, porque eu tinha vergonha de me Sim, expor, né? Eu criei um outro sim, Instagram. E aí depois que começou a viralizou um vídeo assim, e aí sim. um pouco antes de viralizar, eu já recebi uma proposta de trabalhar com línguas. Eu pensei, cara, realmente, eu amo estudar muitos idiomas, então eu acho que eu vou viver disso, eu vou viver do que eu gosto. E agora pintou essa grande oportunidade na minha vida e eu não vou desperdiçar, certo? Se eu quiser trabalhar como cientista de dados ou programador, eu ainda posso. Inclusive, às vezes eu ainda trabalho, sabe? Inclusive com idiomas, misturo as coisas. Então, coisa legal. Muitas pessoas perguntam: quando você vai pro China? Quando? Às vezes eu faço um vídeo assim, pô, vocês estão de brincadeira. Vocês pô, tô visitando outros países aqui, ó, as ruas, a cidade aqui. Tá, mas e aí, quando você vai pra China? Cara, assiste, eu vou chegar na China. Calma, a China tá lá já faz 5.000 anos, ela não vai sumir amanhã. Eu tô quase lá, entendeu? Mas respondendo a pergunta, eu tô bem perto da China já. Inclusive, eu tô aqui numa cidade Sim. do Cazaquistão que chama Shymkent. E se olhar pela janela aqui, dá pra ver uma cadeia de montanhas assim que já é a fronteira com o Quirguistão. Então tá bem pertinho da Uau! China, sabe? Eu sinto muita falta do Brasil, viu? O mundo é Sinto muito. incrível, a gente Sim, descobre muitas coisas, todos os dias eu descubro coisas novas. Inclusive eu tinha sim. um pré-conceito muito grande com a Ásia Central, muita coisa que a gente não sabia.
Inclusive desses países que fizeram parte da União Soviética, Sim. esse aspecto da língua, como que funciona, sabe? Por exemplo, em todos os países ex-soviéticos dá para se virar com o russo, entendeu? E é uma coisa que não tava na minha cabeça, assim. Então, a Ásia Central é uma coisa que geralmente não tá no mapa cognitivo das pessoas, sabe? Por isso que eu me interessei de vir aqui também. Verdade, Descobrir verdade. mais. Mas você já tem plano para voltar pro Brasil ou ainda não? Tenho planos de voltar pro Brasil, mas depois que eu conhecer a China. Ah, depois China. É Indonésia? Indonésia, eu gostaria muito de conhecer a Indonésia também. Você tem que Suka ir. banyak Indonésia, orang-orang Indonésia. É, você tem que vir. Sim. Ainda mais que eu tenho uma casa aí agora na Indonésia. Ah, isso mesmo. Tem uma casa. Já falamos espanhol, português, chinês. Vamos lá, vamos lá. Vamos com seu chinês. 好的，我已经教你中文，对吗？对对对，不知道对对，所以你很厉害，你已经听懂中文。谢谢好啊。一点一点。哦你是我的老师，你是我的老师。啊，但是呢，你是一个非常怎么来着？非常非常你特别好，你有很多经验，语言经验很好。谢谢谢谢。所以，我等一下去中国，我已经在这里，Kazakhstan。我特别 OK 开心，我要去新疆。新疆以后我还不知道我要去哪里，但是我觉得对中文我一直说是我最喜欢学的语言，所以我现在还在学中文，虽然我的水平还不错，就是现在不错，跟其他的人讲话，但是我觉得越来越提高更好啊，就是这样吧，每天学中文，对。Ok, ok. Depois isso. Rússia, Rússia. Vamos lá, vamos lá. Окей, русский, конечно. То я и сказал, что сейчас я в Казахстан. В Казахстане здесь много людей можно говорить по-русски. И все бывших советских стран, где можно говорить по-русски, много людей. Может быть, вы грузин, они не... Там не нравится говорить по-русски много, но еще можно. То это очень хорошо. Мой русский это не очень хорошо. Сейчас в Казахстан много страна говорит по-русски, но это неплохо быть здесь. И позже сейчас Китай. Я сейчас тоже учить русский, да. E каждый день praticar русский. Posso entender um pouco. Você falou, vamos lá, você falou que você está no Cazaquistão. Aqui o povo fala um pouco russo. Tipo assim, um pouco russo. O seu russo não é muito bom, mas você pratica russo todos os dias. Tipo assim. Exatamente. Aí, posso conseguir um pouco. Okay. Isso é muito legal sobre o idioma, porque as pessoas às vezes acham que você precisa entender todas as palavras para entender uma frase. Isso não é verdade. O cérebro ele tem a capacidade de reconstituir uma informação que esteja parcialmente incompleta. Perfeito. Isso é legal. Muito bom. A língua é muito redundante, em outras palavras. Isso. Ok. Agora, francês. On y va. Quand j'étais jeune, que je commence à étudier français, il y a beaucoup de temps que je ne parle français. Il y a 10 ans que j'étudie le français, mais je peux faire de communication basique comme ça. Et tu parles très bien français, oui? N'est pas très bien. Je crois que je peux communiquer comme vous, le français, mais aussi ça fait beaucoup de temps que je parle pas le français. Donc maintenant mon français c'est... Olha, você fala muito bem esses idiomas, mas eu tenho como fala isso? Challenge para você. Challenge, ok. Do português, só português. Okay. Qual é o presente do indicativo
da primeira pessoa, ok? Do verbo Presente. ouvir. Ouvir. Presente do indicativo. Primeira verbo pessoa. ouvir. Em primeira pessoa. Isso não é uma piada, não, né? Piada não. Porque você faz piadinha, hein? Não, imagina não. Presente do verbo indicativo da primeira pessoa do verbo ouvir. Eu ouço. Isso! Eu ouço. Trazer. Trazer. Eu parece com uma outra palavra, né? Eu trago. Pago. Ok. Vamos lá. Ok. Dar. Lá ele. Antiver. Como? Antiver. Antever? Antiver. Ah, não é antiver. Antever. Antever. Ah, pode ser. Antever. 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 Agora complicou. Geralmente, quando no português a gente tem dúvidas de uma palavra, a gente tenta dar aquela contornada, né? Por Ok. exemplo, antever. Eu anteveio. Ok. Eu anteveio. Antevejo. Antevejo. Eu antevejo. 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 Ok. Antevejo. Moer. Eu morro. Oh! Ok, eu vou. Perfeito. É que a gente faz café, né? Tem que saber. Eu vou. Anderson, muito obrigado, cara. Você é o melhor. Você é Então, o melhor. guys, so now you've met Anderson. He's my teacher. I admire him so much. So follow him. If you like my videos, you will of course like his video. Thank you for watching. Muito obrigado, Anderson. Até mais. Thank you so much, Sony. Thank you, everyone. Ok. Muito obrigado. Muito Was a obrigado. pleasure.